Palavra da Verdade, devocional de 25 de junho. Uma aliada indesejável. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. O hedonismo, filosofia de vida que coloca o prazer como o valor maior da vida, é uma marca do mundo em que vivemos. Esta filosofia costuma associar sempre o prazer ao bem e a dor ao mal. Até um grande segmento da comunidade evangélica sucumbiu a essa filosofia. Uma mensagem que infelizmente ocupa muitos púlpitos e que as multidões gostam de ouvir é: pare de sofrer. Ela provém da falsa ideia de que o sofrimento e a dor são sempre o mal e são somente fruto de atuação maligna. Mas, embora o diabo use a dor para nos desviar da vontade de Deus, precisamos nos aperceber de algumas verdades sobre a realidade da dor. Em primeiro lugar, a dor e o sofrimento neste mundo caído são inevitáveis por causa do pecado. Por isso, mesmo depois de entregar a vida a Jesus, você continuará tendo que lidar com o mal ao seu redor e, o que é pior, com o mal dentro de você. A diferença é que agora, o sofrimento e a dor, fatos inevitáveis de um mundo caído, podem ser usados por Deus para o seu crescimento. Em segundo lugar, o inimigo de nossas almas frequentemente usa o prazer para nos seduzir. Ele sabe que, por causa da nossa natureza pecaminosa, costumamos ter prazer naquilo que destrói e ter desgosto por aquilo que edifica. Por isso está sempre a nos prometer que as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável, como promete a loucura personificada em Provérbios 9:17. Em terceiro lugar, sabendo de nossa teimosia, Deus pode nos infligir dor com propósitos benéficos, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, diz Paulo em 2 Coríntios 7:10. E em Hebreus 12, versos 5 e 6 está escrito: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Logo, nem todo prazer vem de Deus e nem toda dor vem do diabo. E mesmo quando este é a fonte do sofrimento, age sempre com a permissão de Deus, permissão esta que sempre visa ao sumo bem dos seus filhos. Aliás, Deus nunca permite que os seus filhos sofram qualquer dor desnecessariamente. É o que está escrito em 1 de Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E em Lamentações 3, 32 e 33 está escrito: Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. É por isso que precisamos refletir sobre o valor da dor para nosso crescimento e santificação, a fim de nos livrarmos de qualquer ufanismo leviano que nega a dor ou pessimismo desesperado em relação à vida. De que forma, afinal, a dor pode ser nossa aliada? Em primeiro lugar, a dor nos mostra que algo está errado. Assim como uma dor física aponta alguma disfunção em nosso organismo, nossas dores emocionais apontam algo errado em nosso coração. Em circunstâncias contrárias, como a perda de um ente querido ou de algo que nos era caro e que provocam dor emocional, a causa da dor está explícita. De um modo geral, estas coisas nos mostram que vivemos num mundo caído onde habita o pecado e que este não é o nosso lar. Esta é a causa geral. Há outras situações, no entanto, em que passamos por sofrimentos e dores que advêm do nosso próprio interior, da forma como vemos a vida e dos valores que dão sentido a ela. No momento da dor, então, somos levados a questionar o significado último da existência, tendo a oportunidade de corrigir aquilo que não se adequa à realidade e à palavra de Deus. Por isso o salmista diz no texto da nossa meditação: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Em segundo lugar, a dor nos lembra de nossa fragilidade e dependência. Abraham Lincoln disse certa vez que a adversidade não nos fragiliza, ela apenas nos mostra o quanto somos frágeis. E a consciência de nossa fragilidade tende a nos deixar mais dependentes de Deus.
É nesta perspectiva que Paulo afirma em 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Assim, a dor nos mostra nossa dependência de Deus, mas ela também nos mostra nossa dependência uns dos outros. Neste sentido, a dor nos irmana. Charles Swindoll observou certa vez que o sofrimento nos empurra para fora de casa. Ele nos coloca em contato com nossos vizinhos. As dificuldades nos forçam a dar-nos as mãos, a nos unir mais fortemente. O sofrimento jamais destruiu uma nação. As dificuldades não dividem as famílias. A riqueza faz isto, mas não o sofrimento, não as dificuldades. Elas empurram todos para o mesmo nível, o mesmo alvo: sobreviver. Embora nem sempre este seja o caso, pois situações de crise também podem provocar divisões, na maioria das vezes o que acontece é serem esquecidas as diferenças para a ajuda mútua. Aqueles que fazem parte do povo de Deus sabem que especialmente este é o caso no contexto da comunidade dos santos. Em terceiro lugar, a dor nos tira da zona de conforto, obrigando-nos a tomar atitudes que de outra maneira não tomaríamos. E ao fazer isto, a dor torna-se um grande aliado na transformação do caráter. Ora, se a Escritura nos afirma em Hebreus 5:8 que o próprio Cristo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, por que razão, sendo nós pecadores, pensaríamos que nosso aprendizado não envolveria o sofrimento? Diante dessas verdades, qual deve ser nossa atitude diante da dor? Em primeiro lugar, em vez de apenas buscar alívio para a dor, procure sua causa e cura. Em segundo lugar, em vez de apenas lamentar as dificuldades, aproveite as oportunidades. Busque em oração aprender de Deus o que Ele quer ensiná-lo com o sofrimento. Em terceiro lugar, em vez de fazer o que é mais confortável no sofrimento, faça sempre o que é correto. Em quarto lugar, em vez de apenas remoer o problema, seja parte da solução. Em quinto lugar, em vez de olhar mais para a sua dor, olhe para Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Hebreus 12, 2. E por fim, em vez de comparar sua dor com a aparente felicidade dos maus, compare-a com a dor de Cristo. É isto que exorta o autor de Hebreus aos cristãos que sofriam por causa da perseguição à sua fé, em Hebreus 12, verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos homens contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.